Bom dia a todos, prezados alunos do curso de especialização, tecnologia, formação de professores e sociedade. É uma grande satisfação falar com vocês nesse momento, apresentar a próxima disciplina do curso. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Rogério Rodrigues, sou professor da Universidade Federal de Itajubá, trabalho no Instituto de Física e Química com as disciplinas das licenciaturas, diretamente relacionadas à formação de professores. Também atuo no programa de pós-graduação em Desenvolvimento de Tecnologia e Sociedade e nesse curso de especialização. Esse curso de especialização é de grande interesse para nós todos como um lugar de estudo e pesquisa. E nesse momento agora, nós vamos falar da próxima disciplina. Alunos do curso de especialização, antes de iniciar de falar sobre a disciplina, torna-se importante pontuar uma coisa. Vocês devem acessar a plataforma do curso de modo constante, para que as atividades e as leituras não fiquem em atraso, porque se tornam acumulativas e cada vez vai prejudicando o bom andamento do curso. Então seria importante ter uma dinâmica como se fosse uma agenda de trabalho, criar uma certa rotina de estudo e de leitura. Isso facilita o acompanhamento do curso e o curso se torna mais agradável para a sua realização. Esse curso, Formação de Professores, Tecnologia e Sociedade, deve ser pensado como um lugar para pensar a sua experiência docente ou sua experiência em outro espaço de trabalho que se relaciona com aspectos formativos. Então, a proposta do curso em si, ela visa que você possa ter uma reflexão crítica sobre a sua forma de relacionar com o processo formativo. Esse é o ponto que torna o curso se tornar extremamente interessante como lugar de estudo e de pesquisa. Bom, agora vamos falar da disciplina que eu estou aqui para apresentar. A disciplina intitulada Trabalho, Tecnologias e Formação. Para apresentar essa disciplina, a leitura central, em termos de entendimento, é definir o conceito de trabalho. O conceito de trabalho é um conceito extremamente interessante e deve ser entendido de modo rigoroso. No campo das relações sociais de produção, você tem que compreender o trabalho como uma forma de mediação entre o sujeito e a natureza, no sentido que o sujeito transforma a natureza. Nesse aspecto, o entendimento do conceito de trabalho se torna mais crítico. Por qual motivo? Você pode entender o trabalho em que o sujeito ele é uma forma de instrumento para alterar a natureza, onde ele não tem uma forma reflexiva. Aqui temos uma concepção de trabalho que joga no campo da alienação. Uma outra forma de entender trabalho é quando o sujeito ele elabora e pensa criticamente a sua ação ao transformar a natureza. É uma perspectiva crítica. Então nós temos uma outra concepção de trabalho. Um trabalho onde o sujeito se humaniza ao transformar a natureza. Então nós estamos colocando um divisor de águas em relação ao entendimento da categoria de trabalho. As leituras do curso visam proporcionar esse tipo de entendimento. Então, a disciplina também tem o conceito de tecnologias, que também é um conceito importante, que ao se relacionar com o campo do trabalho, as tecnologias estão aí presentes. Então, há uma relação do modo de produzir, como produz, e a ação do homem nesse campo, na relação da transformação da natureza. E as tecnologias estão presentes nessas relações, ou nessas mediações. Então, tendo esse divisor de águas, onde o sujeito
tem uma relação alienada com o modo de transformar a natureza. Então aqui nós temos tecnologias que se tornam como algo que parece neutras, no sentido de uma ação do homem nesse processo de transformação. Mas, por outro lado, quando a relação do trabalho, quando o homem realiza um processo crítico, reflexivo ao transformar a natureza, essas tecnologias têm um outro modo de se apresentar. Ou seja, as tecnologias se tornam também críticas. Então, estamos dizendo uma coisa extremamente interessante, que as tecnologias não são neutras. Elas têm uma função importante nessas mediações. Por último, a disciplina tem a palavra formação, que aí a gente tem que pensar o resultado dessas mediações que se estabelecem entre o trabalho, a tecnologia e o sujeito que se encontra presente. Então, também nós podemos definir dois lugares possíveis. Um lugar onde o sujeito, ao trabalhar, ao transformar a natureza, não ocorre um entendimento a partir dessas tecnologias que se apresentam supostamente neutras, e ele também se aliena no seu processo formativo. Então, eu diria que no campo dos processos formativos, nós temos uma deformação no modo do sujeito compreender a dinâmica da realidade. É como se a realidade, a produção do mundo, não está relacionada com esse sujeito. Ele não se compromete e ele não se responsabiliza por aquilo que ele produz. Por outro lado, a ideia de formação crítica é quando o sujeito compreende o trabalho como um lugar onde ele se humaniza e que essas tecnologias não são neutras, elas estão num lugar extremamente crítico na sua forma de existir, no seu modo de fazer. Então aqui nós temos a possibilidade de constituir um processo formativo crítico. É disso que nós temos de discutir nessa disciplina. Então, a disciplina que nós temos que trabalhar é trabalho, tecnologias e formação. Então nós temos uma junção desses três eixos, desses três conceitos e categorias, vamos dizer assim, para a gente pensar esse movimento de entendimento. Então a disciplina tem uma riqueza teórica extremamente interessante para pensar o curso que nós estamos trabalhando como curso de especialização, tecnologia, formação de professores e sociedade. Então fazer um curso de especialização como esse é entrar na radicalidade da discussão desses conceitos. Para fazer isso, nós temos a leitura e algumas atividades que são realizadas no curso. Então, para fazer isso, nós temos o texto do Napoleone, que é o Napoleone sobre as máquinas, em que ele apresenta um ponto extremamente interessante, que é para discutir que uma máquina pensada de modo crítico requer uma ciência crítica. Ou seja, nós produzimos um mundo a partir de tecnologias que não são neutras. E isso resulta em máquinas diferentes. Essa é uma pergunta interessante de ser pensada. Pensada nos meandros, nesse curso, em que trabalho, tecnologia e formação produzem um efeito próprio. E pensando o curso Tecnologia e Formação de Professores e Sociedade, passa a ser um elemento interessante para pensar os espaços formativos. Para isso, o curso tem outros textos auxiliares e atividades. Espero que vocês possam fazer essa leitura, possam fazer os exercícios do curso. Se tiverem alguma dúvida, não fique com a dúvida, procure o tutor do polo, mande uma mensagem, faça as atividades de modo presente em termos de data, não deixem atraso, e aí o curso vai ter uma finalidade extremamente importante para vocês, como eu já falei no início, que possa permitir reelaborar a experiência de vocês no campo de trabalho de vocês no âmbito dos processos formativos. Desde já agradeço a presença de vocês no curso e espero em breve encontrá-los novamente em uma oportunidade próxima. Muito obrigado pela atenção.